Oi pessoal, ó, a gente vai continuar nosso assunto. Hoje é a nossa primeira aula com um assunto novo que vocês têm no livro de vocês podem acompanhar, que é do capítulo 8, que é razões. Durante o dia a dia é muito comum a gente fazer várias comparações, né? A gente compara quantidade, medidas, compara números, idades e razões é basicamente isso. Razões em matemática é comparar duas grandezas, significa dividir uma pela outra, dividir uma grandeza pela outra. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que na nossa classe tenham 16 meninos e 32 meninas. O número de meninos comparado com o número de meninas pode ser representado assim: número de meninos, embaixo número de meninas. Por que eu escolhi primeiro em cima número de meninos e embaixo eu escolhi número de meninas? Porque no nosso problema, ó, ele está perguntando o número de meninos comparado com o número de meninas. Vejam que o número de meninos vem primeiro. Então a gente pega, substitui os valores. Onde tinha número de meninos, eu coloquei o valor que ele nos deu na questão. No caso, 16 meninos. E abaixo no denominador, 32 meninas. E agora, professor, como é que a gente faz? É só isso? Não, a gente precisa simplificar. E para simplificar, a gente tem que dividir o número de cima, o numerador, e o número de baixo, o denominador, pelo mesmo valor. Ou seja, um número que eu poderia dividir aí seria o 2, que daria certo. Mas eu escolhi logo dividir pelo 16 porque para simplificar, para simplificar até o final, a gente vai encontrar que os dois números, o numerador e o denominador, vão ser divisíveis por 16. Isso vai nos dar o resultado de 1/2. Então, isso quer dizer que para cada menino que existe naquela sala, existem duas meninas. Para cada menino, existem duas meninas. Seguindo, ó. Agora, se quisermos comparar o número de meninas em relação ao número de meninos, indicamos da seguinte forma. Estão vendo, pessoal, que agora eu inverti. Meninas veio primeiro no problema e meninos veio depois. Então a gente só faz trocar. Meninas ficou no numerador, meninos ficou no denominador. E fazemos a substituição. Onde tinha meninas, coloquei 16. Onde tinha meninos, coloquei... Onde tinha meninas, coloquei 32. Onde tinha meninos, coloquei 16. 32 no numerador, 16 no denominador. De novo, vou dividir, simplificar em cima e embaixo por 16. Tenho sempre que simplificar pelo mesmo número. Ou seja, se eu dividir em cima por 16, embaixo eu tenho que dividir também por 16. O que nos resulta 2 sobre 1. Porque 32 dividido por 16 dá 2. 16 dividido por 16 dá 1. Isso quer dizer que para cada duas meninas, há um menino nessa classe. Observe, ó, que as frações são diferentes. Na primeira eu tinha 16 32 avos. E aqui eu tenho 32 16 avos. Que é lido diferente. Em razão, a gente lê diferente. Tem algumas maneiras. Vamos ver aqui como a gente lê. Primeiro a gente tem essa informaçãozinha, que é basicamente uma definição, que diz que razão entre um número A e um número B, onde o B tem que ser diferente de zero, porque ele é o quociente. Então, sempre que um número de baixo, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Se vocês verem lá que o denominador da fração é zero, essa fração está errada. Está tudo errado ali. Pode riscar, cancelar, porque está errado. Nunca o denominador pode ser zero. Por isso que a gente colocou. A razão entre um número A e um número B diferente de zero é o quociente dessa divisão, que também pode ser indicado por esse outro símbolo aí, A dividido por B, que é o usual que a gente usa nas nossas continhas. A razão, pessoal, é basicamente outro nome para divisão. Continuando, pessoal. Aqui, ó, modos que a gente pode ler da razão A sobre B ou A dividido por B. Pode ser lida dessas três formas. A razão entre A e B, ou a razão de A para B, ou simplesmente A está para B.
as 3 formas estarão corretas. As 3 formas que vocês vão usar vão estar corretas, vão ser aceitas pelo professor. Eu usualmente utilizo razão entre A e B. É o mais comum. É o que vocês vão ver mais em livros de matemática. E será basicamente o que eu vou falar. Agora vamos ver exemplo, pessoal, né? Exemplo sempre fica mais fácil de entender o assunto. Vamos lá. De 1.200 peças de roupa de uma loja de moda, apenas 120 eram camisas. Qual a razão entre o número de camisas e o número de peças de roupa dessa loja? Solução. E aí, pessoal, como é que vocês fazem? Vejam, pessoal, nesse caso eu falei de 1.200 peças de roupa e apenas 120 eram camisas. E aqui na solução eu já coloquei 120 primeiro e 1.200 depois. Por que eu fiz isso? Eu escolhi fazer isso, pessoal, porque o número de cima é um número menor. Então fica mais fácil da gente fazer nossa continha. Posso colocar o outro, um em cima e o outro embaixo? Pode. Apenas vai mudar que você tem que entender que em cima é o número de camisas e embaixo o número de peças de roupa. Sempre é indicado que a gente coloque o número menor em cima e o número maior embaixo. E no problema anterior eu utilizei o que veio primeiro. Se veio meninos, eu coloquei o número de meninos primeiro. Nesse caso eu já fui diferente. Ó. Seguindo aqui, ó, a gente pode cortar um zero embaixo, e um zero em cima e um zero embaixo. Isso vai dar 12 sobre 120. E agora eu vou simplificar. Como é que eu faço isso, professor? Divido numerador e denominador pelo mesmo valor. No caso, eu vou dividir o numerador por 12 e o denominador também por 12. Isso vai dar em 1/10. Concluímos que para cada 10 peças de roupa, uma é camisa. Ou para cada camisa, há 10 peças de roupa. Vamos para o exemplo 2, pessoal. Dos 1.000 alunos da escola Todo Conhecimento, 450 são alunos do ensino fundamental 1. Como podemos representar a razão entre o número de alunos dessa escola com o número de alunos do fundamental 1? Novamente, pessoal. Nesse caso, eu vou escolher colocar o número menor em cima e o número maior embaixo. Ou seja, o número maior no denominador e o número menor no numerador. Ficou dessa forma, 450 sobre 1.000. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo. E dá 45 sobre 100. Simplifico por 5 em cima, por 5 embaixo. E dá 9 sobre 20. Aqui a gente não pode simplificar mais, pessoal. Então, concluímos que para cada 20 alunos da escola Todo Conhecimento, 9 são do ensino fundamental 1. Pessoal, esse assunto é o assunto da página 131, 132, seguindo a página 133. Coloquei esse lembrete, ó. A ordem dos números no cálculo de uma razão é importante. É importante que vocês percebam isso. Eu posso colocar um número maior em cima? Posso. Só que fica de uma forma mais bonita visivelmente se eu colocar um número maior embaixo e um menor em cima. Sempre utilizem número menor em cima, número maior embaixo. E essa é a nossa atividade, pessoal. A página 133 e 134 tem essas 6 questões. São questõezinhas simples, não são difíceis e são sobre o assunto. Qualquer dúvida, podem vir até mim falar no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais ou no site mesmo. Vocês podem entrar lá no bate-papo e mandar mensagem, que eu recebo as mensagens e vou tirando a dúvida de vocês, tá certo? Então até mais.